Fala galera, hoje eu queria falar um pouco sobre os ativos para a gente conhecer melhor um pouco sobre cada classe de ativo, né? Em como a gente olha para esses ativos e tudo mais. Então vamos dar início. Bom, antes de começar, como sempre, né, eu quero dar um aviso aqui, um disclaimer, né, que as opiniões aqui contidas não necessariamente representam a verdade. É um material meramente informativo e um compilado de informações reunidas, né? E só reflete os meus próprios pontos de vista. Não é recomendação de compra e nem de venda, ok? Bom, o que a gente vai ver nesse vídeo, né? Falar um pouco sobre a renda fixa e os títulos públicos, né? Os títulos federais, ações de dividendo, fundos imobiliários, ações de crescimento, small caps, ações estrangeiras, BDRs, ETFs e um pouco sobre fundos de investimento, ok? Bom, o que é a renda fixa e os títulos federais, né? É uma classe de ativos na qual se tem retornos pré-estabelecidos, né? Ou seja, antes mesmo de eu aplicar, eu já sei qual vai ser meu retorno em porcentagem. São títulos de dívida, basicamente, né? O rendimento do seu título é fixo ou quase. Daqui a pouco eu vou explicar o porquê desse quase. Mas você sabe quanto você vai receber ao término do investimento, como eu falei. Em porcentagem você já sabe. Por quê? Porque basicamente existem três tipos, né? Os pré-fixados, que você já sabe qual que é a rentabilidade. Você vai acordar uma rentabilidade para investir, então ao término você já vai saber quanto que rendeu, né? Tem os pós-fixados, que a rentabilidade é atrelada a algum indicador macro, por exemplo, IPCA, CDI, entendeu? Então esse é o pós-fixado. E tem o híbrido, né? Que é a mescla desses dois, né? Que é um pouco dos dois mundos, como eu coloquei aqui, que tem uma rentabilidade definida e indicadores macro também. Ou seja, eu posso ter 1% já pré-definido, mais IPCA, sabe? Esse é um exemplo de que eu posso encontrar. Os títulos privados, eles são basicamente o que? É o dinheiro emprestado a bancos e instituições financeiras ou empresas através das debêntures, né? Bom, o que é um CDB? Um CDB é o Certificado de Depósito Bancário. Somente os bancos eles emitem esse título, porque somente eles que podem, né? Outras instituições elas emitem outro tipo de títulos. E geralmente ele é atrelado ao CDI, né? Os títulos públicos são atrelados à Selic e o CDB é atrelado ao CDI. Ou então tem taxas fixas, né? Como eu falei antes. LCI e LCA, o que é? Letra de crédito imobiliário e letra de crédito do agronegócio. Essa modalidade de investimento de renda, elas são isentas de imposto. Ou seja, você vai investir lá e não vai ter alíquota de imposto de renda. Por quê? Porque são modalidades que impulsionam a nossa economia, né? O setor imobiliário e o setor do agronegócio, que é tão forte aqui no Brasil. Bom, as debêntures, como eu falei, o que são, né? Elas consistem num instrumento de captação de recursos no mercado. As empresas vão lá e emitem o título e os seus debenturitistas, eles compram esses títulos, né? E geralmente elas utilizam para financiar os seus próprios projetos, né? Então por isso que elas emitem debêntures. E dentro das debêntures existem as debêntures incentivadas, que eu quis colocar aqui, que elas executam obras e serviços importantes da infraestrutura do país, né? Como estradas, aeroportos e essas coisas do tipo. E por que elas são incentivadas? Porque é do interesse do governo que isso seja feito, né, as estradas e aeroportos, então ele isenta de imposto de renda também essa modalidade. E para eu ter segurança para investir nisso tudo, existe o FGC, né, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que é um mecanismo de proteção para nós os investidores, né? Há um teto de 1 milhão por CPF e 250 mil por instituição. Ou seja, se você investiu 250 mil em alguma instituição, até aí você está seguro que mesmo se a empresa quebrar,
Se você investir, claro, em LCI, LCA, CDB, títulos privados, você está protegido, entendeu? Que nem eu coloquei aqui, ó, não cobre o Tesouro Direto e nem debêntures. Bom, o Tesouro Direto, o maior risco que tem é do nosso governo quebrar. Então eu acho que antes do nosso governo quebrar, outras instituições já estariam falidas, inclusive o FGC. Então por isso que não tem essa cobertura, né? E nem debêntures, porque são de empresas de capital aberto muitas vezes. Bom, aqui eu vou falar agora dos títulos federais, são títulos públicos, onde você empresta seu dinheiro para o governo federal via Tesouro Direto. É a modalidade mais segura que existe, como eu falei, o risco é atrelado ao governo, então é bem difícil do governo quebrar, porque antes dele quebrar ele vai lá e emite mais dinheiro. Então esse é o menor dos problemas para a gente. E existem 3 classes dentro dos títulos federais, né? Que é o Tesouro Selic. Esses nomes aqui eles foram trazidos agora de pouco para facilitar a compreensão do mercado para todos os investidores, porque antes o Tesouro Selic se chamava LFT. Bom, o que é o Tesouro Selic? É um pós-fixado atrelado a Selic. Então, muitas vezes a gente escuta, né? A taxa Selic subiu 2%, né? Caiu 1%. É essa taxa aqui, é a taxa mãe da economia, né? Hoje, atualmente, a gente está numa taxa de 13,75%. A Selic, né? E o CDI, eles andam muito próximos. Então, se a Selic está uns 13,75%, o CDI deve estar uns 13,50%, por aí, um pouco mais. Eles andam muito próximos, tá? Tem o Tesouro Pré-fixado, que é a LTN, né? Que a taxa é pré-fixa e de quanto você receberá ao término do investimento. Como eu falei antes, então se você investir na LTN, você já vai estar ciente de quanto você vai receber ao término, em porcentagem, claro. E tem o Tesouro IPCA+, né, que é NTNB, que é uma taxa fixa mais a variação de IPCA, que é o nosso título híbrido, que ele tem a variação do IPCA, que é basicamente a nossa inflação, e mais uma taxa fixa. E tem o Tesouro IPCA+, com juros semestrais, NTNB também, que tem uma remuneração semestral, ou seja, a cada 6 meses ele te paga algum percentual de juros, né? E após o término também. E como que a gente analisa um título de renda fixa, né? Primeiro a gente tem que definir o prazo e a liquidez desejada. Mais longo, maior é o rendimento, porque tem a marcação a mercado, que eu falei antes, né? Que geralmente é contínuo o rendimento ou quase por causa da marcação a mercado, né? Que eu já vou mostrar uma imagem aqui. Diversificar entre os 3, né? Pós, pré e híbrido, indexados ao IPCA e o CDI. E diferente da renda variável, a ideia na renda fixa, quanto maior for a diversificação, melhor, porque mais protegido você vai estar caso alguma instituição venha a quebrar, né? Bom, aqui eu trouxe, né, o preço de um título da LTN, né, que é o pré-fixado, como a gente viu nesse slide aqui, ó, LTN é a taxa pré-fixada. E essa linha verde aqui é a marcação a mercado, né? Como os títulos públicos eles são muitas vezes atrelados à inflação, à taxa Selic, né? Como eu falei, existe muita marcação a mercado, né? E isso aqui é uma forma de ganhar dinheiro. Geralmente nas LTNs, né, que é o Tesouro Pré-fixado, quando a gente chega numa curva de juros assim bem alta como a gente está vivendo agora, vale muito a pena investir num Tesouro Pré-fixado, né? Porque a tendência com a taxa de juros caindo, os tesouros pré-fixados vão pagar menos. Então tem essa marcação ao mercado que esse título acaba valendo mais do que realmente vai te pagar, né? E esse aqui é um bom momento de venda e talvez aqui seja um bom momento de compra, né? Quando a taxa de juros está baixa e eles não estão querendo pagar bastante por esse teu título, né?
Agora eu quero mostrar o site do Tesouro aqui, como é que funciona, né? Um site bem prático. Vem aqui, ó, escreve tesourodireto.com e ele vai te dar muitas informações. Aqui ele tem um valor que tu tem para investir, né? Vamos colocar um exemplo aqui que eu tenho 5 mil para investir, que eu vou aplicar durante 30 anos, né? Ele te dá um comparativo aqui do que você ganharia na poupança e no que você ganharia no Tesouro IPCA+, com juros semestrais, né? Aqui tu pode simular mais outras opções, pode separar por os objetivos que você tem, e aqui tem as opções de investimento hoje, né? Tem o Tesouro Pré-fixado 2025, está pagando 11%, como eu falei, o híbrido aqui, ó, IPCA+, e uma taxa de 5,63 ao ano, né? E aqui tem o valor dele e o vencimento desse título. No Tesouro Direto você pode resgatar antes, mas pode sofrer a marcação ao mercado, como a gente disse. Mas se tu deixar até essa data de vencimento, o título vai te entregar essa rentabilidade prometida, né? Tesouro Selic, que a gente falou, é LTN, né? É a Selic, que hoje está em 13,75, mais essa porcentagemzinha aqui. Vem dizer como se fosse um híbrido, né? E essas são as opções. Agora voltando aqui para a nossa apresentação. Vou falar um pouco de ações de dividendo, né? São empresas de baixa necessidade de reinvestimento. Por quê, né? Porque elas já são muito maduras, não tem tantas oportunidades nesse setor, que muitas vezes elas já são líderes, né? Então acaba que não tem muitas oportunidades de investimento. Então geralmente ela distribui grande parte dos seus resultados aos acionistas, que é uma coisa boa e que todo mundo quer, né? Dividendos. Entre as características mais desejáveis nessas empresas estão que ela tenha resultados consistentes, né? Que mesmo pagando dividendos ela tenha bons resultados para aumentar o nosso dividendo. Um crescimento moderado, onde a gente busque empresas que cresçam e ao mesmo tempo paguem dividendos, né? Esse é um case muito bacana. Forte geração de caixa, né? Porque se a empresa tem uma forte geração de caixa, consequentemente ela vai te pagar mais dividendos também. Que tem um endividamento ok, controlado, tem uma boa gestão daqueles que estão à frente da empresa, né? E que esteja num preço descontado, porque não adianta de nada a gente comprar uma ação boa a um preço caríssimo, né? Bom, aqui eu trouxe como a gente analisa o dividend yield da empresa, né? Que é basicamente os dividendos pagos nos últimos 12 meses sobre o preço da ação. Ele vai te dar o dividend yield dessa empresa. Outra coisa para a gente analisar é o dividend yield projetado, que é uma projeção para os próximos 12 meses. Lembrando que isso aqui não garante que vai te render no futuro a mesma coisa que rendeu, porque são nos últimos 12 meses, né? Yield on cost, que é os proventos que a empresa pagou sobre o preço pelos ativos, né? O índice payout, que é um índice muito bacana para a gente saber, que é a porcentagem do lucro que a empresa está distribuindo em forma de dividendos, né? Se esse índice está muito alto, significa que a empresa está pagando muito mais do que lucra, entende? Para a gente fazer a conta aqui, ó, é os dividendos distribuídos sobre o lucro líquido, né? E eu trouxe um exemplo aqui para a gente entender melhor, né? É um exemplo hipotético, claro. A Open Invest lucrou 300 mil no ano de 2021 e decidiu distribuir 200 mil reais em dividendos. Qual o índice payout da Open Invest? Usando essa fórmula aqui, a gente pega os 200, que foi os dividendos distribuídos, pelo lucro líquido no período, né, que foi 300 mil. Saiu essa aqui, transformando em porcentagem, deu um índice payout de 66%. Para nós que buscamos dividendos, isso é um número muito interessante, né? Alguns cuidados que a gente deve ter na hora de analisar essas empresas são não observar apenas o dividend yield, né? Porque muitas vezes pode vir de algum fato não recorrente esse ganho,
e acaba que o dividend yield esteja muito alto, ou então que o preço da ação esteja muito alto, nesse momento acaba que interfere no dividend yield. Então por isso que é importante a gente observar se ele é consistente. O dividend yield pode sofrer distorções por causa do preço do ativo, exatamente o que eu falei agora. Investigue se o pagamento nos últimos 12 meses são saudáveis. Então tem que dar uma pesquisada bem para ver se não teve nenhum fato não recorrente onde a empresa acabou pagando mais do que é de costume pagar, entendeu? Bom, aqui tem alguns setores de empresas pagadoras de dividendos, né? Tem o setor elétrico, que ele tem receitas recorrentes, né? Tem contratos muito longos, tem alta rentabilidade, é um setor muito perene, né? Tem alta geração de caixa e, consequentemente, tem crescimento também. Tem o setor petrolífero, tem uma forte geração de caixa também, mas depende da cotação do petróleo, que isso pode ser um problema também. O setor bancário tem lucros altíssimos, né? Porque todo mundo em algum momento da vida vai precisar ter uma conta em um banco, né? Tem baixa necessidade de investimentos para crescer, né? E tem uma rentabilidade elevadíssima. E tem as seguradoras, que são empresas que têm poucos ativos, que seguradoras é as empresas que nós pagamos para não precisar delas, né? Então por isso que elas acabam tendo uma rentabilidade elevada e tem uma alta geração de caixa. Agora, saindo um pouco das ações, falar dos fundos imobiliários. Bom, o que é um fundo imobiliário? Basicamente, um fundo imobiliário ele tem por mandato investir no setor imobiliário da economia. Tem por obrigação distribuir 95% do seu resultado semestral, né? Ou seja, isso é muito bom para aqueles que visam uma renda mensal passiva, né? Porque se o fundo distribui 95% do seu resultado, é muita coisa, o que gera bastante dividendos para a gente, né? Algumas das vantagens, né, que é participar em imóveis com pouco capital, que atualmente a gente precisa de muita grana para comprar um imóvel, então essa é uma vantagem muito boa nos fundos imobiliários. Tem renda recorrente com pagamentos de proventos e maior liquidez, né? Então, caso eu necessite do dinheiro, mesmo que seja errado, eu precisar desse dinheiro que eu invisto em renda variável, eu posso ir lá e resgatar eles, né? E tem os proventos que são pagos mensalmente, né? Não é complicado a compreensão, só com um pouco de estudo você já consegue entender basicamente como eles funcionam. Tem a segurança em imóveis físicos, que você pode ir lá e ver onde estão os imóveis, né? Tem proteção de inflação, porque os contratos já vêm com essa proteção do IPCA, né? Tem possibilidades de maior diversificação, que nem eu falei, que a gente pode investir com pouco capital e pode diversificar mais, né? Os FIIs são mais estáveis que ações, mas não significa que eles rendam menos, né? Porque eles têm retornos interessantes ao longo do tempo. Suas receitas são imobiliárias e financeiras, né? E seus gastos são taxa de ADM, gestão e performance. Então não é muito complicado de entender. Aqui eu mostro um pouco dos tipos de FIIs, né? Os fundos de tijolo, fazendo uma sátira aqui embaixo. Lajes, o que são, né? São lajes corporativas, escritórios, né? Shoppings, então, muitas vezes o shopping que a gente está frequentando talvez pertence a um fundo imobiliário. Galpões logísticos, que é onde ficam todas as encomendas que a gente pede pela internet, né? Agências bancárias e hospitais. Esses são um pouco menores, não tem muitas opções. Fundos de papéis e recebíveis. São fundos que investem em títulos de dívida e são lastreados ao mercado imobiliário, né? Tem os fundos de fundos, que basicamente é um fundo onde pega e investe em outros fundos imobiliários, né? Então essa é uma ótima forma de diversificar o teu capital, porque tu está terceirizando a escolha de um fundo imobiliário para um gestor. Então é uma ótima diversificação.
E tem os fundos de investimento, que é uma proposta muito semelhante a uma construtora civil, né? Ele pega, constrói os prédios, né? Prédios, casas, enfim, né? Busca viabilizar novos projetos imobiliários. Então ele pega e constrói e vende esse empreendimento, né? Digamos assim. E ele lucra com isso e paga os dividendos. Bom, como que a gente analisa aqui, ó, a quantidade e qualidade dos ativos, quantidade e qualidade dos inquilinos, né? Muito importante para a gente saber isso aqui. Para saber também sobre a nossa vacância, né? Se os inquilinos são ruins, provavelmente a nossa vacância vai ser alta. Então a gente tem que observar o histórico também, a qualidade da gestão, isso vai muito em encontro com quem é o gestor, a localização que está esses imóveis, né? Se eles estão bem localizados, caso sejam os escritórios, né? As lajes corporativas, que com uma boa localização tem um poder de precificação, né? O dividend yield, isso aqui vale como aqui quanto para as ações de dividendo, né? A gente tem que analisar se o dividendo é estável, né? Se não foram de fatos relevantes que teve um dividendo mais alto, o preço sobre o valor patrimonial do ativo, né? Se ele está com ágio, se está valendo mais, tem mais valor patrimonial do que preço, né? Quer dizer, ao contrário, se tem mais preço do que valor patrimonial, ou se tem um deságio, né? Se ele está sendo cotado abaixo do seu VP. Para a gestão, olhar para o histórico do gestor do FII, né? Comparar o desempenho desde a chegada do gestor, né? Comparar para ver se ele está fazendo um bom trabalho atrás desse fundo, se realmente está trazendo retornos, e ver se as taxas de administração são compatíveis com a média, né? Porque muitas vezes a gente pode pegar alguns fundos que estão cobrando taxas absurdas e não estão rendendo tanto por isso, né? E se a gestão é transparente e tem relatórios completos. Bom, agora falando das ações de crescimento, o que elas são, né? São empresas que estão num patamar inicial, onde ela está retendo muito caixa para reinvestir nas suas operações, né? Que são ações que têm expectativas de um crescimento muito grande futuro, né? Então espera-se dessas empresas que elas superem a média do mercado, mas como que elas vão superar, né? Crescimento do seu market share, né? A famosa fatia de mercado, as inovações e outros diferenciais competitivos, que tenha desenvolvimento de grandes projetos e que tenham um elevado ROI, né? E é normal que empresas que estão crescendo tenham múltiplos muito mais altos, né? A gente pode pegar alguns exemplos por aí que tem de empresas como o Banco Inter, Sinqia, Cash 3, que é a Melius, né? São empresas que têm uns múltiplos muito esticados pelo fato de serem ações em crescimento, né? Não são empresas para quem busca dividendo, né? Como a gente falou, elas vão reter todo o lucro para reinvestir na operação de novo. Então, provavelmente elas não vão pagar dividendos, e se pagarem, vão pagar dividendos muito baixos. Elas podem apresentar um endividamento um pouco mais alto, né? Porque elas buscam capital de terceiros para viabilizar essas novas operações. E por que a gente deve investir nessas empresas, né? Porque elas têm alta valorização em momentos de alta do mercado, né? Então isso faz com que a tua carteira renda um pouco mais em decorrência de tu ter essas ações. São ativos mais arriscados, mas tem um potencial de ganho maior, como a gente falou, e podem impulsionar retornos, e sem falar que você pode diversificar mais o teu capital. Então, não é aconselhável, né? Não é um conselho também, mas tu ter pelo menos uns 10% de exposição nessas empresas já é algo muito bom e interessante. Small caps agora, né? São empresas que têm baixa capitalização de mercado ou seu valor são muito pequenos também. Não há um consenso, mas é algo mais ou menos como isso aqui, né? Large caps são empresas que têm uma captação acima de 15 bi, mid caps de 5 a 15 bi e as small caps abaixo de 5 bi, né?
Muitas ações de crescimento que a gente falou, elas acabam entrando aqui também, né, em small caps, porque tem uma capitalização baixa. Ela tem um menor volume de negociação e liquidez, que é onde surgem as oportunidades, né? Já que nem todos os investidores podem entrar nelas. Os investidores profissionais, às vezes, eles têm muito capital para investir, que acabam não conseguindo entrar nessas empresas, né? Porque eles têm, ou eles comprariam uma fatia muito grande da empresa, ou o ativo ia volatilizar muito, né? E devido à sua menor liquidez, seus preços oscilam mais, né? Podem ser vulneráveis a crises. Isso é um contra, né, desse tipo de empresa para investir. Elas apresentam um custo de dívida superior, né? Porque faz muito sentido, né? Imagina para uma Petrobras contrair uma dívida comparado a uma empresa menor no setor. Quem que vai ter mais credibilidade para pagar a dívida? Com certeza é a Petrobras, né? Trazendo um exemplo. E a mesma coisa para outras empresas, né? Então o seu custo de dívida é um pouco mais elevado. Elas podem trazer retornos acima da média, que podem gerar grandes oportunidades de investimento, né? Então é ideal que você se exponha um pouco também a small caps. Eu trouxe um exemplo aqui, vou mostrar, que é a Taurus, né? Pegando os dados hoje, né? Ela está valendo R$19, né? E olhando para os últimos 5 anos nela, ela saiu num patamar de 2,18 para R$18, sabe? Então teve uns R$16 de lucro por ação aqui, se caso tu comprasse nessa baixa e vendesse hoje, né? Então isso aqui foi um bom investimento? Não sei, eu não analiso essa empresa, não acompanho o mercado financeiro desde essa época aqui, mas o gráfico mostra que ela teve uma alta muito elevada, né? Porque é uma small caps, né? Olha a liquidez média dela aqui é de 9 bi. Vamos ver se tem mais alguns dados importantes aqui. Acho que é mais aqui para baixo. Passamos. Acho que é basicamente isso aqui, né? Aqui tem alguns dados da empresa, mas ela tem um valor de mercado dela que é muito aqui, achei. Ela tem 2 bi em ativos, o seu patrimônio líquido é de 926 milhões, né? Então ela é muito pequena, seu valor de mercado é de 2 bi, então ela se enquadra numa small cap. Trouxe só um exemplo aqui do que é uma small cap, né? E existem inúmeras outras aqui, se tu dá uma pesquisada, elas vão aparecer mais aqui, né? E agora falando de ações estrangeiras, por que a gente deve investir nelas, né? Primeiro que a gente tem uma diversificação geográfica, tem exposição a uma moeda forte, abre um leque maior de oportunidades. Pode investir nas maiores empresas do mundo, então você pode investir num Google, um Facebook, são empresas gigantescas e que tenho certeza que todo mundo usa, né? E elas têm mais resiliência a crises, né? Porque geralmente nos momentos de crise, os investidores eles buscam por mercados mais seguros, né? Então eles vão para economias mais fortes e esses ativos são mais resilientes à crise. Tem um desempenho histórico muito sólido, né? Os ativos internacionais eles não sofrem com crises domésticas, né? Ainda mais aqui no Brasil que tem bastante. A gente já sofreu do Wesley Day, a crise dos caminhoneiros. Então os ativos internacionais acabam não pegando essas crises, onde eles tendem a subir, porque eles têm correlação negativa com o Ibov, né? Investir em dólar te expõe a moeda mais forte do mundo, e o que eu falei, né? Tem a correlação negativa com o Ibov, então quando o Ibov cai, o investimento em dólar sobe, né? No meio de crise, os investidores tendem a buscar economias mais fortes e ativos mais defensivos.
Então a maioria vai fugir para a maior economia do mundo, né, atualmente, que é os Estados Unidos. Agora falando um pouco de BDR aqui, o que é um BDR? É uma forma de investir sem tu precisar abrir uma conta no exterior, né? Que aqui as ações estrangeiras que eu falei, você tem que abrir uma conta lá fora. E uma das vantagens do BDR é que você consegue investir através da Bolsa Brasileira, né? Eles são negociados aqui, mas são lastreados em empresas em outros países, né? Você consegue investir indiretamente em empresas estrangeiras. E o bom que é bem fácil de acompanhar, que a cotação é dada em real. Então, como é que funciona um BDR? Eu trouxe aqui um exemplo de Facebook. A cotação da ação estrangeira e o câmbio entre as moedas. Quando eu peguei esses dados, né, aqui é a cotação do BDR. A cotação da ação estrangeira estava em 175 dólares. E o câmbio entre as moedas 5,18. Fazendo a conta aqui dá 32,48, que eu já vou explicar como eu cheguei nisso aqui também. As ações de Facebook valorizaram 33,48% em 2020. O dólar valorizou 28,21%. Então, qual que foi a valorização do BDR de Facebook? Para a gente fazer essa conta aqui, né, eu trouxe o exemplo. Você pegaria a variação do ativo e a variação do dólar no ano e faz um vezes o outro, que deu esse resultado aqui. Então a variação do BDR de Facebook no ano foi de 71%, né? É um bom investimento, né? Geralmente todo mundo conhece, né? São as FANGs, Facebook, a Amazon, Apple, Netflix e Google. São as maiores empresas aí dos Estados Unidos. As vantagens, né? Você compra o BDR por qualquer corretora no Brasil, como a gente já falou. A cotação em real facilita para a gente acompanhar os ativos. É simples e mais prático. Não precisa enviar o seu dinheiro para fora do Brasil, como investir diretamente lá, né? E agora algumas desvantagens. Tem poucas opções comparado a investir lá fora, que tem, sei lá, mais de 3 mil empresas. BDRs tem cerca de 600, talvez, não sei. Tem proporção de lastro, não significa que um BDR equivale a um estoque. E, por exemplo, o BDR de Facebook possui uma relação de 1:28, ou seja, cada ação lá fora de Facebook equivale a 28 BDR. Mas por que isso, né? Porque tem um objetivo para ser mais acessível aos investidores, né? Agora vamos fazer um cálculo aqui, ó. Se a gente pegar, deixa eu abrir a minha calculadora. Se nós pegarmos esses 175,61 vezes o dólar, que está 5,18, nós pagaríamos esse valor aqui no ativo, né? Então, nem todo mundo tem R$900 para dar num ativo. Mas agora, se a gente pegar esse valor e dividir por 28, vai dar a nossa cotação aqui de 32,48. 32,48 é mais acessível para investidores. Então, por isso que ele é dessa forma, né, com lastro e tudo mais. Dando continuidade aqui, falar um pouco dos ETFs. O que é um ETF? Exchange Trade Funds, que é uma cesta de diversos ativos, basicamente. São fundos de investimentos que são negociados na bolsa, que têm regras de alocação pré-definidas, né? Ou seja, né, eles já vêm com regras pré-definidas da onde eles vão investir, quais índices vão seguir e tudo mais, né? Ele é indexado, então, portanto, ele segue um índice composto por diversos ativos, com alguma propriedade em comum. Eu já vou trazer alguns exemplos, né? O ETF ele possui uma cotação que é derivada da cotação dos ativos, né? Que estão compondo o ETF, né? Eles podem diferir da cotação ponderada dos ativos, mas no final eles seguem muito parelhos os ativos que compõem o ETF e o ETF, porque na bolsa funciona por oferta e demanda, né? Então por isso que pode ter alguma diferenciação nesse meio campo aqui. Mas no geral as variações são baixas e os ETFs acompanham seus ativos muito bem.
Aqui tem alguns tipos de ETF, que são os de índice, que eles acabam replicando algum índice acionário. Ações, investem em ações conforme as regras, né, pré-definidas, como eu comentei antes. De títulos, investe em ativos de renda fixa muitas vezes. Tem os de commodities, que replicam a cotação de uma commodity, por exemplo, petróleo, arroz, milho, né? Eles cobram taxas de administração muito baixas, né? Por quê? Porque eles já têm uma regra pré-definida que faz com que não precise de uma equipe tão grande para administrar ele. Acaba que com poucas pessoas você já consegue administrar muito bem, então por isso que não precisa ter uma taxa de administração tão exorbitante, porque eles já têm um controle muito grande. Agora eu trouxe alguns ETFs aqui, os mais conhecidos no Brasil, né, é o BOVA11 e o BOV11, que eles são índices que replicam o Ibovespa, né? O IVVB11 e o XPI11, eles replicam o S&P 500, que são as 500 maiores empresas lá dos Estados Unidos. Então esses dois índices replicam o SP e esses dois o IBOV. Tem o DIVO11, que são companhias pagadoras de dividendo. No Brasil, os ETFs não pagam dividendos, eles retêm todo o dividendo que eles ganham. Por exemplo, o DIVO11 retém tudo e reinveste na estratégia dele, que é acompanhar companhias pagadoras de dividendo. Existe o Small 11 e o SMAC 11, que eles seguem as Small Caps do Brasil, né, que a gente comentou antes. São empresas até 5 bi de valor de mercado, em média, né? E aqui tem alguns ETFs de lá de fora dos Estados Unidos, MCHI, que são de empresas chinesas, né? Tu pode se expor a um outro tipo de economia, XLK, específico do setor de tecnologia dos Estados Unidos. Então é uma forma de se expor à tecnologia de lá, que é bem forte também. DVY, que é o índice de dividendos do Dow Jones, que é lá dos Estados Unidos também. VWO, que são cerca de 850 empresas em 22 países emergentes. Essa aqui é uma outra forma de tu se expor a outros tipos de economia, né? Países emergentes como o Brasil. Então pode ser que tenha 2, 3 empresas lá dentro desse fundo. Eu não sei, eu não acompanhei, então não posso confirmar. Algumas vantagens que ele tem são forma fácil de diversificação, tem baixo custo, transparência e critérios objetivos, né? Como a gente falou, eles vão seguir algum índice, vão seguir algum ativo, então ele tem muita transparência. Ele vai fazer aquilo aí, ponto. Tem alguns critérios muito objetivos. E agora as desvantagens, eles não te permitem controle, né, de compra e venda, que muitos investidores gostam. E sendo uma vantagem, acaba sendo uma desvantagem também, porque ele se baseia apenas em critérios objetivos. Então não foge disso, que acaba também talvez sendo uma desvantagem dele. Como que a gente analisa? Bom, para a gente analisar um ETF, a gente tem que estudar as regras que ele segue, né? Se ele segue algum índice, por exemplo, o BOVA11, se ele segue alguma classe de ativo específica, ver se ele cabe dentro da nossa estratégia, porque não adianta de nada a gente ter o ETF só por ter, se ele não complementa os ativos que a gente já tem na nossa carteira. A análise dos ativos que compõem esse ETF é muito importante para ver se tem ativos de qualidade, né? E comparar a taxa de ADM com a média de mercado, para ver se eles não estão cobrando uma taxa mais alta do que realmente é. Agora os fundos de investimento, nosso último assunto de hoje, o que eles são, né? Ele funciona basicamente como um condomínio de um prédio, né? O condomínio ele pode ter academia, pode ter a piscina, a sauna, ele pode ter todas essas coisas, uma área de lazer. E como é que você faz para usufruir disso? Você acaba pagando para usufruir dessa área, né? Você paga uma taxa de condomínio lá e você não precisa se preocupar nada se a piscina está limpa, se a sauna está funcionando, se a área de lazer está tudo organizada. Você não se preocupa com nada, porque
O síndico geralmente ele está cuidando disso, então você paga essa taxa de condomínio para você não ter nenhum problema. E no fundo de investimento ele é a mesma coisa. Tu vai terceirizar a análise para um gestor dos ativos, né? Você vai colocar o dinheiro no fundo e ele administra o teu dinheiro. É basicamente como se fosse um condomínio. E no final você remunera o gestor por administrar esse dinheiro aí, por trazer os resultados por meio da taxa de ADM e a taxa de performance. De acordo com a CVM, o fundo ele disponibiliza essas cinco itens aqui, né? O público-alvo, para quem que esse investimento se direciona, a descrição de política do fundo, você consegue todas essas informações no site da CVM ou no próprio fundo. Se você dá uma pesquisada, você consegue essas informações. O patrimônio líquido dele e a composição da carteira que ele está investindo. Investimento mínimo para você permanecer dentro do fundo. As condições de resgate e as taxas que são cobradas nesse fundo. E também a classificação de risco e o histórico de rentabilidade dele. Os fundos eles sempre têm um benchmark. O que é um benchmark? É um comparativo, né, basicamente, ao qual o fundo ele é referenciado. Por exemplo, o fundo de ações, o seu benchmark é o Ibov. Então, o fundo ele vai tentar sempre superar o Ibovespa. E caso ele supere, para alinhar o interesse dos dois, né, entre gestor e o investidor, é cobrado uma taxa de performance, né? Por exemplo, aqui no fundo de renda fixa, ele vai aportar o dinheiro em renda fixa, então o seu benchmark é o CDI ou os índices de inflação. Sempre tem algum comparativo para ele ver se ele está superando esse benchmark ou se ele não está superando, né? E os investimentos multimercados, ele mescla diversas classes de ativos, então o seu benchmark é mais subjetivo a cada gestor, porque em diferentes momentos terão diferentes aportes. Por exemplo, agora que a gente está vivendo com uma alta taxa de juros, pode ser que o gestor aplique mais em renda fixa, que acaba sendo seu benchmark o CDI ou o IPCA, por exemplo, né? As taxas dos fundos elas são cobradas sobre o patrimônio do fundo. Então, todo o patrimônio que está lá dentro é cobrado a taxa de administração, por exemplo, que ela vai cobrir basicamente os gastos da gestão e remunera administradores, porque por trás disso existe uma equipe gigantesca analisando ativos, analisando tudo para escolher as melhores opções para comprar no momento, né? 2% é o máximo para fundos de investimento em ações e fundos de investimento multimercados, e de 0,5% a 1% em fundos de renda fixa, né? Cobrando mais do que isso é uma taxa muito alta e muito desnecessária, né? Com a média de mercado. E a taxa de performance ela é cobrada somente sobre o que exceder o benchmark. Então, os meses que ele não excede, ele não tem essa taxa de performance, que é como se fosse uma premiação, entre aspas, por o gestor ter conseguido bater o seu benchmark. E você tem que buscar fundos cuja as taxas estejam em média com o mercado, que são basicamente essas taxas aqui que acabei de falar. Como que a gente analisa um fundo, né? Primeira coisa, a gente precisa analisar a gestão, entender qual que é a estratégia do gestor para escolher os ativos e montar o portfólio, né? Tentar entender um pouco como esse gestor pensou, como que é a cabeça por trás de cada ativo que ele escolheu, ver os resultados históricos, né? Que para a gente ver se essa estratégia que ele está usando ela traz resultados. E importante também que a gente analise de 3 a 5 anos, porque aí a gente vê se ele bateu o benchmark, como é que ele reagiu em momentos de crise, né? Então é importante que a gente olhe para uma ótica muito grande para ver como ele se saiu nesse tempo. Não significa que ele vai trazer esses retornos, né? Mas já é um bom indicativo de que ele é um bom gestor.
Bom, esse é o vídeo de hoje. Obrigado a todos que assistiram e valeu!